Olá, passando aqui no meio desse confinamento quase obrigatório, para que a gente possa conversar, trocar um pouco experiência, sentimentos, reflexões, nesse momento difícil que a humanidade vem passando. É engraçado e de forma irônica, mas como um ser tão pequeno consegue paralisar o mundo. Nem nenhum momento, acho que da minha vida, nenhum pensamento, eu pensei que um vírus pudesse chegar nesse nível. A gente já passou, e recentemente, como sociedade, por outras epidemias, não sei se classificariam como pandemias, mas como o Ebola e o H1N1. Em nenhum momento a gente teve que deixar de conviver com os outros, teve que ficar recluso em casa, e agora isso se faz mais do que necessário, né? E todas essas obrigações que nós estamos tendo para minimizar todo o impacto dessa pandemia, elas nos trazem muitos ensinamentos, pelo menos da minha visão, como indivíduos e como sociedade. Ela não, nos faz parar um pouco. A gente vive numa sociedade tão corrida, a gente está num looping, né? De acordar e trabalhar, estudar, se não fazer os dois, voltar para casa, comer, tomar banho, dormir, acordar, às vezes ver os amigos, beber, se encontrar, conversar. Mas assim, a gente está num loop tão grande, numa rotina tão maluca, que a gente não consegue parar para respirar, parar para refletir, parar para entender o próximo. A gente tem vivido também numa sociedade que está mais preocupada em apontar o dedo pro outro e não olha um pouco para si, né? Não olha para si, não olha para dentro, não olha para suas próprias atitudes. Então eu acho que essa pandemia está trazendo essas lições para gente, que a gente ao parar, ao ficar confinado, a gente aprender a conviver com nós mesmos, a aproveitar esse momento para se interiorizar, praticar o autoconhecimento, olhar um pouco para as nossas sombras, para as nossas atitudes individuais, principalmente para as atitudes individuais que impactam a sociedade. E todas essas obrigações individuais que estão nos sendo impostas também nos ensinam a viver em sociedade. E elas são necessárias, e se a gente colocar em prática todas elas diariamente, e principalmente depois que toda essa pandemia passar, acho que nós conseguiremos dar um grande salto como sociedade. Porque o que mais está nos sendo pedido no momento é ter empatia, a gente ter responsabilidade, a gente ter amor pelo outro, se colocar no lugar do outro. Tudo isso é empatia, responsabilidades como indivíduo. Essa pandemia nos mostra que a atitude de um indivíduo numa sociedade gigantesca importa e é necessária. Que a sociedade ela não se faz num conjunto, ela se faz por ações individuais e essas ações individuais emanam no coletivo. É isso que forma a sociedade. Então, a gente lavar a mão é uma ação individual, passar álcool em gel é uma ação individual. Que impede que nós nos infectemos e que nós infectemos o outro. Que nós, quando formos ao supermercado para comprar mantimentos para as próximas semanas nas quais ficaremos em casa, que a gente não faça isso pensando como se fosse um confinamento de 2 anos, mas sim que é um confinamento de apenas 2 semanas, ou de 3 semanas, não sei quanto tempo vai ser, ainda não há uma posição, né? Mas assim, que a gente não se desespere e não pense individualmente, que a gente pense coletivamente. E a atitude de, em vez de comprar 12 rolos de papel higiênico que durariam 2 meses e comprar 4 rolos de papel higiênico que durariam, sei lá, 3 semanas, 1 mês, que ela impacta todo um coletivo, porque você permite que outras pessoas também adquiram rolos de papel higiênico e não só você.
isso vale para qualquer tipo de mantimento. Que a gente aprenda a ter empatia, que a gente aprenda a viver em sociedade, em coletivo. Então, eu tenho refletido e para mim são essas as respostas. Na verdade, são esses os ensinamentos que a gente tem que aprender para evoluir, não só como indivíduo, mas como sociedade. E que esse serzinho tão pequeno, ele tá mostrando isso pra gente. Que a gente deixar de conviver e passar a ficar um pouco em casa, um pouco eu digo, né? Ficar o tempo necessário que for em casa, ele vai ajudar que pessoas não morram, que pessoas não se infectem, que a gente não viva um colapso. E que o quanto antes a gente fizer isso, o quanto antes a nossa vida volta ao normal. Que a gente precisa agir de forma individual para impactar o coletivo, para impactar o social. E imagina se todo dia a gente agisse dessa forma. Se todo dia, ao invés de a gente ter uma atitude irresponsável e irracional, a gente parasse e refletisse por 10 segundos qual o impacto dessa nossa atitude individual teria no coletivo, né? Na nossa sociedade. Desde jogar o papel no chão, a bituca de cigarro no chão, até a pegar um carro depois que a gente bebe, né, depois de ingerir álcool, passar num farol vermelho, ou até fazer práticas de pequenas a grandes corrupções, como furar fila, como tentar subornar um policial ou qualquer oficial público, como tentar enganar alguém, mentir para uma pessoa. Enfim, coisas que todos nós sabemos e eu acho que é isso. São essas as lições que a gente precisa aprender. Empatia, aprender que cada atitude individual importa, que nós somos essenciais para o coletivo, que nós somos necessários e que nós precisamos olhar para dentro de nós, olhar as nossas sombras para que aprendamos a ser uma pessoa melhor, e sendo uma pessoa melhor a gente consegue fazer que o coletivo seja melhor, que a sociedade que a gente tanto critica, que a gente tanto mete o pau, que a gente queria tanto ver ela melhor, que ela passa, tudo isso passa por nós. A gente precisa melhorar como pessoa, a gente precisa mudar as nossas atitudes individuais para que o nosso coletivo, a nossa sociedade comece a evoluir e a ser o que a gente tanto pede para ela ser. Então é olhar para o nosso microcosmos para que seja refletido no macrocosmos. São as leis herméticas. Quem tem interesse, o Kybalion fala muito, e todas essas leis, tudo isso as 7 leis herméticas estão todas refletidas de alguma forma em todo esse aprendizado. E o quanto a gente precisa tomar atitudes, né? Por exemplo, aqui na casinha a gente tinha vários cursos, todos cancelados. Todas as terapias que eu atendo, todas as terapias espirituais. O Illumina, por exemplo, sempre foi online, então nunca teve contato. Mas o Theta Healing, todas elas presenciais foram desmarcadas e transferidas para o online. Não tem problema nenhum de se fazer online. Para a energia não tem tempo nem espaço. A eficácia é a mesma. E então é isso, assim, acho que todo mundo tem que abrir mão de alguma coisa também. A gente perde como seres, como indivíduos, perde um pouco de dinheiro, perde um pouco de convívio social, perde um pouco de diversão, de entretenimento, né? Mas ganha como sociedade. Eu acho que é isso, a gente precisa também... E acho que essa é a empatia, né? Doar um pouco de nós, doar um pouco como indivíduos para que a gente possa ganhar como sociedade. Amar o próximo, se colocar no lugar do outro. Acho que esse é o grande ensinamento que esse pequeno serzinho tá aqui e veio nos ensinar. Então, que todos nós possamos ser responsáveis, que todos nós possamos aprender a ter empatia, poder doar um pouco de nós como indivíduos para ganharmos como sociedade. Então, vamos conversar, vamos trocar. Isso é necessário para que a gente consiga cada vez mais mudar as nossas atitudes, para que o nosso coletivo possa ganhar,
possa evoluir e, se Deus quiser, e será daqui alguns anos, a gente tenha um coletivo, uma sociedade muito mais saudável de se viver, de se morar, que a gente tenha prazer em estar com o outro, prazer em viver numa sociedade que hoje é tão caótica e tão estressante. Axé, arrou. E é isso. Força e responsabilidade individual, porque responsabilidade individual é responsabilidade coletiva. Valeu!